Olá, queridos irmãos, amadas irmãs, a paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês. Hoje, dia 4 de julho, estamos na 13ª semana do Tempo Comum e vamos meditar no Evangelho de São Mateus, capítulo 8, versículos 28 a 34. Naquele tempo, quando Jesus chegou à outra margem do lago, na região dos Gadarenos, vieram ao seu encontro 2 homens possuídos pelo demônio, saindo dos túmulos. Eram tão violentos que ninguém podia passar por aquele caminho. Eles então gritaram: "O que tens a ver conosco, Filho de Deus? Tu viestes aqui para nos atormentar antes do tempo?" Ora, a certa distância deles estava pastando uma grande manada de porcos. Os demônios suplicavam-lhe: "Se nos expulsais, manda-nos para a manada de porcos." Jesus disse: "Ide." Os demônios saíram e foram para os porcos. E logo toda a manada atirou-se monte abaixo para dentro do mar, afogando-se nas águas. Os homens que guardavam os porcos fugiram e, indo até a cidade, contaram tudo, inclusive o caso dos possuídos pelo demônio. Então a cidade toda saiu ao encontro de Jesus. Quando o viram, pediram-lhe que se retirasse da região deles. Palavra da salvação. No Evangelho de hoje, queridos irmãos e irmãs, nós temos esse relato, esse exorcismo, desses 2 homens que estavam possuídos pelo demônio. E aqui nós temos várias características, detalhes que mostram que essa realidade mesmo da possessão do mal está intimamente ligado com a morte, com a realidade violenta. Como o próprio Evangelho descreve para nós hoje, aqueles homens viviam em túmulos. Somente quem está morto vive em túmulos. E eles eram violentos. Eles também não somente tinham a morte em si, mas eles não tinham uma realidade de relação. Ninguém poderia passar, eles não poderiam ter relação com nada. Ou seja, a realidade da possessão demoníaca, ou seja, do mal e consequência o pecado, nos mata em todos os sentidos. A nossa comunhão com Deus e também a nossa comunhão com os irmãos. E nós percebemos aqui o grande poderio de Cristo. Aqueles homens reconhecem o senhorio, a autoridade do Senhor. E até os demônios se submetem a Jesus. Mas, de outro modo, nós percebemos, e aqui a grande reflexão para mim e para você hoje, nesse dia. A autoridade de Cristo vem a nós, nos visita para a libertação, para mesmo nos fazer homens e mulheres de comunhão, de intimidade, com os vínculos estabelecidos com a vida. E a nossa vida, em última instância, é Deus. A nossa vida, a nossa vitalidade está na presença do Senhor. Mas o interessante é que a gente, para termos a vida e de fato essa salvação se estender na nossa história, nós temos que também nos submeter a Deus e entender com confiança as propostas do Senhor. A graça acontece na vida daqueles homens. O Senhor manifesta o seu poder e a sua misericórdia ao libertá-los e mandar os espíritos para aquelas manadas de porcos. Mas aquela cidade não consegue compreender a ação de Deus, não consegue compreender a ação da misericórdia de Deus em Jesus Cristo, porque eles ficaram mais presos aos porcos. Nós sabemos que para os judeus, Mateus escreve o Evangelho para os judeus, o porco é um animal maldito. Aquela cidade fica mais apegada ao bem, que
que era o animal maldito, do que entender e acolher o Senhor. Em outro evangelho, no Evangelho de São João, ali diz que ele veio para os seus, ou seja, os judeus, e estes não o acolheram, porque eles não entenderam a proposta da libertação de Deus. Conosco também isso pode acontecer. Muitas das vezes, queridos, nós não entendemos algumas perdas na nossa vida, não entendemos algumas realidades que podemos vivenciar, coisas que podem nos acometer. Mas se de fato nós temos confiança e certeza do cuidado amoroso de Deus, Deus pode tirar um bem permanente, talvez de um mal, até de uma perda transitória. Talvez a gente não esteja perdendo, nós estamos de fato alargando o nosso coração para ter a plenitude de Deus. Que o Senhor nos faça compreender o mistério de Deus na nossa vida e nos conduza sempre mais ao acolhimento e à vivência da presença de Deus em todas as circunstâncias da nossa história. Que Deus nos abençoe, nos livre de todo mal. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.